Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Peixoto e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre volumes de cilindro, tá bom? Bom, para calcular o volume de cilindro, a ideia é você usar o quê? É você usar a área da base vezes a altura, tá bom? E aí, a gente sabe que a fórmula da área da base de um cilindro é a fórmula da área do círculo, né? Porque é exatamente o formato que você tem ali embaixo. Bom, aqui, nesse caso, então como é que a gente vai ficar, né? Como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar πr ao quadrado vezes quem? Vezes o h, tá bom? Então, πr ao quadrado h vai dar a fórmula do volume de qualquer cilindro. Tranquilo? Beleza. Aí, olha só. Quando eu estou falando de um cilindro reto, melhor dizendo, aqui eu posso passar um plano, tá? Pensa numa faca. Posso passar um plano que corta no diâmetro das duas bases, tá vendo? Isso aqui pontilhado em verde está representando esse corte. E aí é gerado um formato que é o que a gente vai chamar de secção meridiana, tá? Esse formato lembra o quê? Lembra um retângulo, tá? Repara aqui, ó. A gente tem um retângulo. E aí, uma coisa que a gente pode fazer com esse retângulo é calcular a área dele. Por quê? Porque a gente conhece as medidas a partir do cilindro. A base, né, desse retângulo é exatamente o diâmetro, porque é onde passa o meu corte, e a altura desse retângulo coincide com a altura do cilindro. Então, a área da secção vai ficar como? Área de retângulo, base vezes altura. Nesse caso, a base a gente acabou de dizer que é 2R e a altura é o próprio H. Só para ficar igualzinho, vou botar um Hzinho, tá? Então, essa aqui é a área da secção meridiana. Show! Bom, se o cilindro fosse oblíquo, só para a gente rascunhar aqui rapidinho, lembra, né? O cilindro oblíquo é o cilindro, tipo, inclinadinho. Se eu fizesse a secção meridiana, o formato que eu ia ter ao cortar nos diâmetros é um formato de um paralelogramo, tudo bem? Bom, aqui eu ia fazer 2R para a base e a altura eu ia ter que tomar cuidado, tá? Porque a altura ia estar aqui. Mas assim, para calcular essa área ia ser o mesmo esquema, base vezes altura, que é como eu faço a área de paralelogramo. Show! Bom, além do cilindro em si, a gente também pode ter que lidar com o tronco de um cilindro. Tronco de cilindro é uma parte do cilindro cortado, tá bom? Bom, o que acontece? Para obter isso aqui, eu chego no meu cilindro e eu faço um corte na diagonal. Quando eu faço esse corte na diagonal, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, só para a gente rascunhar, o cilindro. E aí, quando eu faço o meu corte na diagonal, eu gero algo nesse formatinho vermelho, tá? Quando eu tiro essa parte de cima, repara no que sobrou. Exatamente, ó, o meu tronco de cilindro, tranquilo? E aí tem que tomar um cuidado com o seguinte, esse formato aqui de cima, ele não é um círculo, tá? Ele é o que a gente chama de elipse. Mas embaixo, onde eu não cortei, continua sendo um círculo. E esse círculo aqui que eu não mexi, ele tem raio R, tranquilo? Bom, além disso, o que você pode reparar é que existem, né, digamos assim, duas alturas, um Hzinho e um Hzão. E aí eu vou usar todas essas três informações para calcular o volume desse tronco. Como é que fica o volume desse tronco? Ele vai ficar πr ao quadrado vezes Hzinho mais Hzão, tudo isso sobre 2. Beleza? Tá. E aí, por que é isso aqui? Vamos só rapidinho aqui pegar a ideia. Olha só. Eu tenho o mesmo formato, tá? E esse V é para representar o volume que existe aqui. O volume do meu tronco de cilindro, Hzinho, Hzão e, mais uma vez, o meu raio R. Imagina que eu tenho outro sólido idêntico a esse aqui, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cópia e eu vou encaixá-la aqui em cima, da seguinte forma, ó. Vai ficar assim.
Então, esse vermelho, digamos, seria a réplica do azul que eu usei para encaixar aqui. E aí, por que eu faço isso? Porque quando eu realizo esse encaixe, repara que o meu Hzinho está aqui e o meu Hzão está lá. O meu R aqui continua sendo igual ao de baixo. Então, ao fazer esse encaixe, né, por uma questão de conveniência, né, para poder obter esse cilindro, eu tenho exatamente um formato que eu sei calcular o volume, já que é um cilindro, e, ao mesmo tempo, ele representa o dobro do volume que eu quero. Tá? Então, olha só. O volume desse cilindro aqui ia ficar assim. O volume do cilindro, vamos botar 2V. Tá? 2V por quê? Porque eu estou falando que é o dobro do volume do tronco. Então, 2V, que é o volume do tronco, vou botar aqui VT. Isso é igual a πr², que é a base do meu cilindro, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro, nesse caso, está sendo representada por Hzinho mais Hzão. Só que o que a gente quer não é o volume do tronco, ou seja, a gente não quer a metade disso aqui, então eu vou passar esse 2 para lá. Quando eu passar esse 2 para lá, eu vou ter que o volume do tronco é igual a πr² vezes Hzinho mais Hzão, tudo sobre 2. Tranquilo? Então isso foi só para você ter uma clareza de como essa ideia aqui surge. Beleza? Tranquilo, galera. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.